Graça e paz, amados. Estamos começando aqui a segunda parte da pergunta que eu fiz no Instagram, né? E algumas pessoas responderam que sim, o pão e o vinho se tornam literalmente, né? Se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Isso é herético, né? Como eu afirmei no primeiro vídeo. Eu faço uma pergunta e dou a resposta que está no Catecismo Ortodoxo, né, que nós batistas reformados estudamos. Então você vai ver a pergunta lá, que é a mesma pergunta que eu fiz. Você acredita que no momento da ceia o pão e o vinho se tornam literalmente o corpo de Cristo? E aí eu respondo aquela pergunta e cito textos bíblicos. Nesse vídeo, né, eu vou fazer uma segunda pergunta, que possivelmente a primeira pergunta, a resposta da primeira pergunta, nos leva a uma outra pergunta. E qual é a pergunta? Por que então Cristo chama o pão de seu corpo e o cálice de seu sangue, ou de a nova aliança no seu sangue? E por que Paulo fala da participação no corpo e no sangue de Cristo? Então, essa é uma pergunta um pouco mais aprofundada, né? Isso é muito bom, os catecismos trabalham isso de uma maneira excelente e muito autoexplicativa. A resposta aqui é um pouco mais abrangente, porém vai te sanar muitas dúvidas. A gente poderia começar lá do início, mas essas duas perguntas respondem muita coisa de muitas pessoas que estão no CCB e acham que aquela Santa Ceia é santa, que eles acham que é santa, aquilo ali é bíblico, mas não é, tá bom? E, enfim, depois eu vou falar algumas coisas sobre você pode estar tomando duas vezes errado aquilo ali. Tanto a Santa Ceia ser herética, né? Quanto o seu entendimento sobre discernimento do corpo de Cristo. Você pode estar tomando para o seu próprio juízo. Então, vamos lá, meus queridos. Desde já, deixe seu like, tá bom? Se inscreva no canal, né? Eu vou postar um trecho desse vídeo aqui no Instagram também. Se você não me segue no Instagram, vá lá no Instagram. Eu tenho um perfil onde eu vou fazer corte dos vídeos que eu posto aqui, né? Por exemplo, esse vídeo aqui vai dar alguns minutos aí, possivelmente mais de 12 minutos, mais de 10 minutos, enfim. Eu não sei quantos minutos vai dar. Então, vamos ver até onde vai dar, né? E lá no Instagram eu coloco os cortes dos vídeos daqui, tá bom? Geralmente coloco só um corte e tudo mais, e só para dar aquela atenção, fala pro pessoal, vai lá no story que o link tá lá, do vídeo aqui do YouTube. Então, meus queridos, então, se inscreva no canal, deixe seu like, comente, tá bom? Se você discorda, você tem que trazer muita base bíblica para isso, e você vai estar apoiando a doutrina católica romana sobre ceia, tá bom? E, bom, a CCB, ela imita a Igreja Católica Romana. Então vamos lá. Meus queridos, a segunda pergunta, como eu disse, por que então Cristo chama o pão de seu corpo e o cálice de seu sangue, ou de a nova aliança no seu sangue? E por que Paulo fala da participação do corpo no corpo e no sangue de Cristo? Aí vamos ler a resposta aqui, depois a gente vai citar os textos bíblicos, tá bom? Ó, veja só. A resposta é a seguinte: Cristo tem uma boa razão para usar essas palavras. Ele quer nos ensinar que, assim como o pão e o vinho alimentam a nossa vida temporal, né? Nosso corpo, assim também o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado realmente alimenta as nossas almas para a vida eterna. Entendeu aqui já? Já deu para entender alguma coisa? Provavelmente eu vou voltar aqui, tá? Vamos seguir. Todavia, há algo mais importante. Mano, é bizarro, porque a ceia é um negócio importante, porque é um sacramento, é uma ordenança do Senhor. Mas, primeiro, Jesus nos ensina o que o pão e o vinho representam, né? E aí depois vai falar que tem algo mais importante, ou seja, que ele quer nos assegurar. Ele não quer só nos ensinar o que a ceia representa, mas qual o sinal que a ceia nos dá. Mas ele quer nos assegurar, ele quer nos dar uma segurança, né? Por meio desses sinais visíveis, né? E dessa ordenança que ele nos deixou,
E dois pontos que vão nos assegurar sobre o corpo crucificado e o sangue derramado que alimenta a nossa alma para a vida eterna. Então, qual o primeiro ponto? Primeiro, que através da obra do Espírito Santo, participamos de seu verdadeiro corpo e sangue, tão certo como nossas bocas recebem esses sinais sagrados e memória dele. E segundo, aí o segundo ponto, que todo o seu sofrimento e obediência são definitivamente nossos. Olha isso. Você não sofreu na cruz, entendeu? Você não obedeceu a Deus para você ser salvo. Mas Cristo, você não obedeceu a Deus e sofreu para que você pagasse pelos seus pecados. Entendeu? Mas Cristo sofreu em seu lugar. Olha só isso. E segundo, que todo o seu sofrimento e obediência são definitivamente nossos, tão certo como se nós estivéssemos pessoalmente sofrido e pagado por nossos pecados. Cara, isso é maravilhoso. Você entende a obra de Cristo, você fica maravilhado. Não tem como não ficar maravilhado. Você toma a Santa Ceia com outro conceito. Entendeu? Por isso que eu falo, a Santa Ceia na CCB não é bíblica. Porque lá a Santa Ceia é por transubstanciação. Vocês, né, quem é da CCB no caso, acredita que a Santa Ceia, que eles falam que é Santa Ceia, né? Aquela Santa Ceia ali é o corpo literalmente de Cristo. E o sangue literalmente de Cristo. E é errado, isso é herético, isso é uma blasfêmia, né, contra o corpo e contra a obra de Cristo na cruz. O corpo e o sangue de Cristo, no caso, é aquilo que ele ofereceu a si mesmo e o sangue que ele derramou naquela cruz, há 2000 anos atrás. É aquela obra na cruz que nos limpa e nos alimenta para a vida eterna. Entende? Então veja só, vou repetir novamente. O que Cristo quer nos ensinar quando ele diz que o pão é seu corpo e o cálice seu sangue, né? Ou o sangue da nova aliança no seu sangue, né? Ele quer nos ensinar que assim como o pão e o vinho alimentam nosso corpo, nossa vida temporal, ou seja, nós estamos aqui, somos seres humanos e a gente precisa nos alimentar. Então a gente come pão, come água. Se você quiser tomar vinho também, obviamente não pode exceder aí as coisas. Mas enfim, vamos lá. Não vou entrar nessa questão aqui, isso vira polêmica. Mas então você se alimenta para manter o seu corpo físico, certo? Então você vai ver que Jesus está falando isso. A gente se alimenta de coisas que tem a ver com a nossa vida temporal, para sustentar o nosso corpo. A gente cuida do nosso corpo, então a gente se alimenta, a gente se veste e tudo mais. Mas aqui, Jesus está tratando do alimento, o que nos alimenta, nos dá saúde e tudo mais, nos sustenta, certo? Então, assim como esses alimentos servem para a nossa vida temporal, assim também o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado, ele está fazendo associação com pão e com vinho, que está ali na sua frente, você recebe o pão, um pedaço de pão e o vinho, né? Enfim. E aí, aquilo ali simboliza o corpo crucificado, o pão, o corpo, simboliza, é um sinal do corpo crucificado, e o vinho, né, simboliza o sangue derramado. Então, essas duas coisas são símbolos, são, como é o nome? São sinais. Eles representam alguma coisa. Por trás daquilo que você está vendo, tem algo além daquilo que você está vendo. Então, aquilo que você está vendo não é aquilo que você acha. Então, ou seja, o pão e o vinho não é o corpo e o sangue de Cristo, mas eles representam e são sinais do corpo crucificado e do sangue derramado. E esse corpo crucificado e o sangue derramado é o que nos alimenta a alma para a vida eterna. Não é esse pão e esse vinho que você está aqui. Então isso é antibíblico, isso é herético. Se você estiver tomando com essa mentalidade, você está tomando em pecado, porque isso aí é um pecado, é uma blasfêmia contra Deus e contra a obra de Cristo. Então, veja só, isso é muito sério. Isso é muito sério, tá bom? Então, e aí, a segunda parte da resposta a gente vai ver que todavia,
ele vai continuar, né? Hercules Collins foi o autor desse catecismo lá, não sei, eu esqueci qual foi o ano que ele escreveu. Era um batista, né? E aí ele vai falar: todavia, há algo mais importante que ele quer nos assegurar por meio desse sinal visível e penhor. Penhor é o que nos é herdado, nos foi deixado, né? Alguém deixa uma herança, é um penhor, né? E aí, beleza. Então, todavia, há algo mais importante. Quando mais importante, você tem que dar atenção aqui. Oxe, tem algo mais importante do que apenas lembrar do corpo de Cristo e do sangue derramado? Então, parece que sim. Bom, há algo mais importante que ele quer nos assegurar. Ele não quer só nos ensinar por meio daqueles símbolos alguma coisa, mas ele quer nos assegurar também. O que ele não quer assegurar? Isso daqui tem a ver com a certeza da nossa salvação e de que nós estamos em Cristo. Quando nós participamos da ceia, nós estamos. Cristo nos assegura que ao participarmos da ceia do Senhor, a gente está. A gente vai ali com a certeza de que nós estamos em Cristo. Isso nos assegura. Nós participamos da comunhão com do corpo de Cristo. Então veja só, há algo mais importante que ele quer nos assegurar por meio desse sinal visível e penhor. Primeiro, que através da obra do Espírito Santo, veja só, que através da obra do Espírito Santo participamos de seu verdadeiro corpo e sangue. Agora que você creu em Jesus Cristo, foi regenerado, creu, né, tem essa ordem, você foi regenerado, aí você creu em Jesus Cristo, agora o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita em você. E por isso você participa verdadeiramente do corpo e do sangue de Cristo. É através do Espírito Santo. Por isso que aquilo ali que é externo e físico, palpável, aquilo ali é apenas um símbolo, é apenas um sinal, certo? Do que realmente é, daquilo que realmente significa. Entende? Agora, veja bem, participamos, a nossa segurança aqui, que através da obra do Espírito Santo, participamos de seu verdadeiro corpo e sangue. Tão certo, olha só isso, tão certo como nossas bocas recebem esses sinais sagrados em memória dele. Ou seja, quando você recebe o pão e o vinho, você experimenta, você sente aquilo. Você está sentindo o seu paladar, o gosto, tudo, do pão, do vinho. Então, tão certo como você está sentindo o gosto, está sentindo aquilo, o tato na sua boca, mais certo do que isso ainda é que você participa do corpo e do sangue de Cristo, cara. Isso é maravilhoso demais, cara. Maravilhoso. Enfim, e segundo, aí segunda parte. E segundo, que todo o seu sofrimento e obediência são definitivamente nossos. Tão certo como se nós tivéssemos pessoalmente sofrido e pagado por nossos pecados. Veja só, a obediência e o sofrimento de Cristo nos foi atribuído. Nós não conseguiríamos obedecer e sofrer como Cristo sofreu. Cristo sofreu em nosso lugar. A nossa dívida era impagável. Cristo foi lá e pagou. E para isso, a obediência dele foi. A Bíblia fala que ele obedeceu a Deus até a morte. E que tipo de morte? Morte de cruz. Entendeu? Então, esse sofrimento e obediência de Cristo nos foi atribuída, fazendo com que, quando Deus, o Pai, olha para nós, ele nos vê como filho, porque eles vê em nós Cristo. Cristo. Nós estamos vestidos de Cristo, porque o sangue, né, e o corpo de Cristo faz parte de nós. É o que Deus Pai vê em nós. A justiça, a santidade, a obediência, o sofrimento de Cristo, pagando pelos nossos pecados. Ele vê, é como se Deus visse que nós pagamos pelos nossos pecados, mas era impagável. Mas Cristo, em nosso lugar, pagou a nossa dívida e aquele pagamento de dívida quitado foi nos atribuído. Ele falou, bom, você não deve mais nada. Tudo está na conta de Cristo. E é por isso que foi Cristo castigado na cruz. Ele sofreu a punição pelos nossos pecados. Então, isso é importante demais. Você entender essa obra, meu Deus do céu. Então, ou seja, o que é ensinado na CCB é herético, é antibíblico e blasfema. E é uma blasfêmia contra a obra de Cristo na cruz. Então, pelo amor de Deus, não seja cúmplice disso. Procure uma igreja bíblica onde você vai tomar a ceia de forma correta, bíblica,
tá bom? Então é isso, meus queridos. Então vou citar alguns textos aqui, vou citar 3 textos, para vocês não ficarem, mas e a Bíblia? E a Bíblia? Não sei o que e tal. Beleza. João 6,51. Olha o que está escrito aqui. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Como assim? Então você vai comer aquele pão da ceia lá da CCB que você come e você acha que ali é o corpo de Cristo, então você deveria viver eternamente. Mas você sabe que você vai morrer em algum momento. Viu como é incoerente? Então, olha lá. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, quando Cristo se entrega a si mesmo em sacrifício para pagar a dívida que era impagável, é isso que ele faz. Ele se dá a si mesmo. E o seu corpo é o pão que nós devemos, é o pão vivo que desceu do céu. E nós devemos se alimentar desse pão, ou seja, do corpo crucificado. Aí o versículo 55 diz o seguinte: pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Então, é isso que Cristo está falando. Tanto é que na história da igreja, a igreja foi condenada até mesmo de canibalismo. Para você ver, porque eles não entendiam isso aqui. Eles não entendiam que era uma questão de simbologia. Então, enfim, eles entendiam porque a gente falava, né, a igreja de Cristo falava na história, nos primeiros séculos, que ali era o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Eles falavam, como assim, você está comendo o corpo e o sangue de alguém? Mas eles não entendiam que aquilo ali tinha uma questão espiritual, era uma questão da obra de Cristo na cruz e tudo mais, enfim. Bom, as falsas acusações, né? Porém, a CCB, como eu sou um ex-CCB, eu sei muito bem que lá é ensinado e doutrinado, e eu sei, que nem eu fiz a enquete no Instagram, as pessoas ali entendem literalmente que aquilo ali é o corpo e o sangue de Cristo. Tanto é que tem algumas bizarrices que a gente vê pela internet aí, possivelmente você já viu esse vídeo, onde uma senhora, não sei, gravando o lugar do túmulo do pão, né? O local ali, né? Onde como se fosse tem uma tampa que tira e derrama o vinho, né? Como se fosse, vamos enterrar o corpo de Cristo e o sangue de Cristo a gente tem que derramar aqui. Meu, é a blasfêmia, cara. Você tá levando Cristo de volta para o túmulo. Como assim? Cristo já ressuscitou o terceiro dia, velho. Ele vive, ele está à destra do Pai, intercedendo por todo aquele que crê, pelos eleitos. Então, como assim, velho? Entendeu? Enfim, vamos lá para o segundo texto. 1 Coríntios 10, 16 a 17. 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, 16 a 17, ó. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Lembra? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Aí está falando do corpo de Cristo. Aí está fazendo uma analogia com a igreja, né? Somos como irmãos que partilham a mesma fé, partilhamos a mesma fé, fazemos parte desse corpo. Um só corpo, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão, que é o corpo de Cristo. Isso é maravilhoso, entender isso aqui. Enfim, e aí, capítulo 11, 26 também tem algo aqui, vamos ler aqui. 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então é isso que você anuncia. Você anunciar não quer dizer que aquilo que você está anunciando está no seu anúncio literalmente acontecendo. Não. É um anúncio do que aconteceu. E as pessoas crendo são salvas. Entendeu? Enfim. Romanos, obviamente, né? Romanos 6, 5, 11. Romanos 6, 5, 11. Vamos ver o que diz aqui. Romanos 6, 5 a 11. Olha só. É um pouquinho grande. Vamos ver aqui. Tem que ficar de olho nesse microfone. 5 a 11. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora,
Se quem morreu está justificado do pecado. Entende? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre. Esse versículo aqui mata. Esses túmulozinhos aí que estão colocando nos quintal aí da CCB, né? Para enterrar o pão e o vinho. Né? Já mata. Olha esse versículo aqui. Havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Como que tu tá enterrando o corpo de Cristo? Isso é heresia, blasfêmia, cara. Blasfêmia. Ó, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Quando Paulo usa esse termo, considerai-vos, aí eu tenho que trazer essa explicação breve, né? Considerai-vos, ou seja, você tem que tomar, como se fosse tomar posse, né? Os pentecostais usam muito, tome posse da sua vitória, mas nesse sentido aqui, né, no sentido correto, é você tomar posse, você se considerar morto para o pecado. E a cada dia que você vai exercitando essa estratégia, né, que Paulo ensina, esse método para vencer o pecado, isso é a santificação. Então, gradativamente você vai abandonando pecados que antes da conversão eram normais na sua vida e agora você quer abandonar porque você agora vive uma vida para Deus e para a glória de Deus. Então você vai renunciando pecados e pecados e se parecendo cada vez mais com Cristo. Isso é a obra de conversão na vida do crente. Ok? Então é isso, meus queridos. Que Deus abençoe vocês. Espero que tenha ficado muito claro. Eu li, reli, praticamente expus aqui a pergunta e resposta aqui do catecismo. Espero que tenha ficado muito claro. Se vocês quiserem vídeos mais nesse modelo aqui, comentem aí, tá bom? Comentem aí no vídeo que eu pego alguns temas, por exemplo, batismo, a gente pode fazer um estudo sobre batismo. Eu pego toda vez um vídeo, faço uma pergunta, a resposta, os textos bíblicos. Para mim até é mais fácil. Para mim até é mais fácil e para vocês vai ser muito mais instrutivo. Enfim, e vocês vão gostar bastante, tá bom? Deus abençoe, se inscreva no canal, deixe seu like. E é isso, meus queridos. Deus abençoe. Ah, não se esqueça. Deixe seu like, se inscreva no canal novamente, tô repetindo. Mas vá lá no meu Instagram, tá bom? Me acompanha lá, é o mesmo nome aqui do canal, Samuel Apologista Oficial. Em breve vou gravar um vídeo, acho que vou participar de uma live, se tudo der certo, né? Se assim Deus permitir, como tá lá em Tiago, a gente não pode fazer planos sem colocar Deus na frente. Então, se Deus permitir, eu vou participar de uma live aí com o irmão Willy Hudson, né? Que na verdade ele mudou o nome do canal para Willy Beriano. Então, já se inscreva no canal dele lá e a gente vai se ver aí, acho que final de semana que vem. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe. Um ótimo domingo, que Deus abençoe vocês.